Conhece pessoalmente o ex-presidente Luiz Inácio? Não, nunca tive relacionamento com o ex-presidente. Eu conheço de eventos públicos, inauguração de obras só. Não conheço ninguém da família. Nunca estive, tem mais de 20 anos que eu não vou ao Guarujá. Não sei onde fica o Instituto Lula. Não conheço o Paulo Okamoto. Eu desconheço. Trabalhou como diretor na construtora OS. Trabalhei. O senhor nunca tratou desses assuntos de vantagem indevida ou propina com o ex-presidente? Jamais. Diretamente, eu pessoalmente, Marcelo, nunca tive nenhuma tratativa de natureza ilícita com o presidente Lula e nunca presenciei ninguém falando com ele sobre nada de ilícito. Então, o que eu sei... A gente não conversava muito sobre questões pessoais. Eu sempre tive uma relação de confiança, uma relação fraternal, mas muito no âmbito profissional. O senhor sabe dizer se a OAS Empreendimentos tinha alguma relação com a Petrobras? Zero de relação. Eu não me lembro especificamente de ter discutido a propina com o Vacari. O senhor tem conhecimento se o ex-ministro José Dirceu recebia valores? Não, o nome dele aparecia nas conversas. Tá? Agora, se ele efetivamente recebeu, isso não era papel meu, eu cuidava da parte da casa, né? E já era difícil. Né? Então, eu não me envolvia com esse negócio. Perfeito. O senhor tem conhecimento da utilização de qualquer valor proveniente desses contratos para a aquisição de um apartamento triplex no Guarujá para o ex-presidente Lula? Nenhum conhecimento sobre isso. Nenhum conhecimento. Perguntas? É que a pergunta foi objetiva, eu pediria uma resposta objetiva. O que ele perguntou foi se o senhor tem conhecimento, se o Instituto Lula ou o ex-presidente chegaram até a posse desse imóvel na Rádio. Chegaram a visitar o imóvel. Visitar. Posse, chave, não tiveram. Eu nunca vi. Dentro dessas discussões no âmbito da diretoria e do comitê, se em algum momento foi solicitado que fosse deixada uma unidade em apartado para que esta unidade fosse destinada especificamente ao ex-presidente Lula. Não. Alguma vez o senhor recebeu algum tipo de pedido no sentido de fornecer, de pagar, de oferecer ao ex-presidente Lula algum tipo de vantagem ilícita? Não. Alguma vez, em alguma reunião de diretoria dentro da OAS Empreendimentos, foi discutido algum tipo de vantagem ilícita ao ex-presidente Lula ou seus familiares? Não. Até março de 2014, não. Muito obrigada, Celso. A afirmação consta na acusação é que teria sido destinado ao ex-presidente o triplex 164A, 174A desse edifício Solares. Olha, eu nunca recebi a informação ou pedido de entregar essa unidade para o ex-presidente Lula. Se essa unidade estava reservada ou não, eu não tinha conhecimento à época. Né? O Ministério Público faz essa afirmação que esse apartamento não foi colocado à venda pela OAS em qualquer momento, desde que ela assumiu o empreendimento da Bancop. O senhor respondeu que o senhor não tinha conhecimento sobre isso, é isso? Eu não tinha conhecimento sobre nenhum tipo de reserva, não me foi informado, e o Dr. Léo nunca, mesmo em 2014, quando eu assumi, ele não me disse que tinha uma unidade reservada para o ex-presidente. O que o senhor sabe sobre esses contratos? O senhor atuou na celebração desses contratos? Não, senhor. Não conheço. Certo. Então, o senhor também não conhece se algum desses contratos foi celebrado com a condicionante de uma futura compra de um imóvel para o Instituto Lula? Também não. Certo. No depoimento anterior, o senhor disse que mantinha reuniões com o ex-presidente Lula. Eu pergunto, o senhor também mantinha reuniões e tinha contato com outros ex-presidentes da República que antecederam o presidente Lula?
Que eu saiba, desde a minha entrada na organização, praticamente todos. Certo. No aeroporto de Congonhas. E ele me pergunta se eu tinha uma conta na Suíça com recebimentos da empresa SBM, dizendo que a então presidente Dilma tinha recebido a informação que um ex-diretor da Petrobras teria recebido dinheiro numa conta da Suíça, da SBM. Eu falei, não tenho dinheiro da SBM nenhum, nunca recebi dinheiro da SBM. Não negociou com ninguém da OAS? Eu não me recordo exatamente, mas eu falei com alguém da OAS. A gente tinha um relacionamento... A pergunta é objetivo, você pode lembrar ou não. Se o senhor não se lembrar, o senhor disse que não se lembra. Eu não me lembro. O senhor conhece, já esteve num apartamento 164A no condomínio Solares do Guarujá? Não. O senhor sabe alguma coisa em relação a esse imóvel? Não. Sei o que circula na mídia, né? Mas não... Sem perguntas. Perfeito. O senhor tem conhecimento de alguma atuação do ex-presidente Lula em relação a desvio de valores na Petrobras? Não tenho nenhum conhecimento. Nunca soube de nada, nunca recebeu, enfim, qualquer orientação do ex-presidente para viabilizar qualquer desvio de valores na Petrobras? Não, as conversas que eu tive com o presidente Lula foram sempre no plano da estratégia da Petrobras, no plano da importância da Petrobras como um centro da política industrial brasileira, no plano da importância da Petrobras no desenvolvimento das riquezas do Brasil, no plano da capacidade da Petrobras de desenvolver tecnologia. Nunca tivemos nenhuma conversa sobre utilização de recursos escusos com as atividades da Petrobras. Ao contrário, o objetivo era essencialmente ter a melhor gestão possível para atingir os objetivos estratégicos definidos pelo Conselho de Administração da Petrobras. Perfeito. A Braskem é um dos maiores escândalos criados na época do governo Fernando. Essas coisas, não foi o Lula que inventou, mas essas coisas não são investigadas, isso que eu fico impressionado. A Braskem é um escândalo, mas falar de forte feita com a Odebrecht. A Odebrecht, essas coisas é que me chamam a atenção. Bom, aí fizeram uma avaliação de mercado. A Braskem é um dos maiores escândalos criados na época do governo Fernando. Essas coisas, não foi o Lula que inventou, mas essas coisas não são investigadas, isso que eu fico impressionado. A Braskem é um escândalo, mas está lá, firme, forte. O senhor tem alguma prova de que nesses contratos houve pagamento de vantagem indevida para alguém? Não tenho prova, não tenho nem informação. O senhor conhece um apartamento 164A do condomínio Solares no Guarujá? Eu não conheço nem o Guarujá. O senhor sabe se esse apartamento tem alguma relação com o ex-presidente Lula? Não tinha nenhuma informação. A informação que eu tenho é da mídia, não tenho. Não, o senhor não tem conhecimento nenhum. Prova nenhuma? Não tenho. Mais exatamente sobre essas palestras. O que é essas relações públicas que o senhor fala? O que o senhor quer dizer com isso? Excelência, eu não acho que teve lavagem de dinheiro nas palestras. Eu acho que as palestras eram pagas com nota fiscal e tudo mais. Quando eu disse a questão das relações públicas, era porque o Lula tinha uma imagem extremamente positiva na América Latina. Acho que tinha e tem em alguns países, extremamente positiva na América Latina e na África. E, portanto, qualquer empresa, e não era só a gente que fazia isso não, várias empresas, inclusive, de outros países, ao levar Lula como palestrante para esses países, estava fazendo relações públicas nesses países. E o senhor mencionou aqui, salvo engano, que o senhor não conhece pessoalmente o ex-presidente Luiz Inácio. Não, só estive em cerimônias públicas, nunca. Muitas cerimônias? Não muitas, não. Algumas inaugurações, né, coisas, visitas em obras, não, mas não foram muitas, não. Obras do quê? Da própria Petrobras.
O senhor alguma vez fez pagamentos de vantagens indevidas ao ex-presidente Lula? Não. O senhor tem alguma prova ou sabe se o ex-presidente Lula é dono, proprietário de um apartamento número 164A no edifício Solares, no Guarujá? Não tenho nenhuma informação. Perfeito. Em relação a contratos firmados pela construtora OAS com a Petrobras, mais especificamente em relação a Abreu e Lima, a refinaria Abreu e Lima e refinaria Getúlio Vargas, o senhor tem algum conhecimento em relação a esses contratos? Nenhum. O senhor tem algum conhecimento de que o ex-presidente Lula recebeu alguma vantagem indevida em relação a esses contratos? Não tenho nenhum conhecimento. O senhor tem algum conhecimento de que alguma verba proveniente desses contratos tenha sido utilizada na construção do condomínio Solares ou em qualquer melhoria feita nos apartamentos desse condomínio? Não sei. E o senhor sabe ou tem conhecimento se o ex-presidente Lula ou algum dos seus familiares assinou algum boletim de vistoria ou BVU em relação a essa unidade 164A? Não houve boletim de vistoria dessa unidade. Então, para o procedimento da empresa, não houve entrega dessa unidade para o ex-presidente Lula ou para qualquer dos seus familiares? Não, na verdade essa unidade ela estava em nome da OAS Empreendimentos e o boletim de vistoria é feito com o proprietário. Então, naquela ocasião, ou seja, o apartamento até hoje, na verdade, ainda é da OAS, não tinha proprietário na unidade e não foi feita nenhuma formalização de vistoria. Perfeito. O senhor disse, ao responder perguntas do doutor Procurador da República, que o ex-presidente Lula esteve uma vez nessa unidade como um potencial comprador. E o senhor sabe se foi fechada a compra? O senhor sabe o desfecho desse procedimento? Não, na verdade, depois das vistorias, das visitas, né, que tiveram no apartamento, já tiveram todas essas exposições de mídia e a partir dali o acompanhamento foi todo através da mídia de que de fato ele tinha desistido da unidade, não ficaria com a unidade e é o que a gente tem de informação. O senhor ainda é funcionário da OAS Empreendimentos? Sim, ainda sou. Essa unidade continua sendo da OAS Empreendimentos? Continua da OAS. O senhor relatou 2 visitas, o que foi dito. Posteriormente, em algum momento, foi dito que aquele imóvel era destinado ao ex-presidente Lula, sua esposa Marisa Letícia? Não, aí só as especulações de mídia, mas... Nesse momento, senhor Igor, o apartamento era destinado ao ex-presidente Lula ou ele estava fazendo uma visita para ver se ele queria? O senhor sabe dizer? O que foi dito foi que ele estava fazendo uma visita para ver se ele iria ficar com a unidade. Era um potencial comprador do ponto de vista de obra. Qual foi a justificativa para essa reforma? A justificativa foi que o apartamento seria feito uma melhoria com o objetivo de facilitar o interesse pela unidade, porque a unidade era muito simples, era uma unidade básica, enfim, e o objetivo era melhorar o apartamento para ver se de repente o ex-presidente se interessava em ficar. O senhor pode só detalhar um pouco mais isso aí? Foi dito que era para ver se o ex-presidente se interessava em ficar? Para melhorar a unidade, já que a unidade era uma unidade muito simples, com o objetivo de facilitar, digamos assim, o interesse dele pela unidade, de ver se de repente facilitava, enfim, querer ficar com o apartamento. O senhor tem quanto tempo de trabalho na OAS, o senhor falou? Eu fui contratado em 2012. Tá. A senhora sabe dizer se essa unidade possuía um proprietário? Não, eu não sei te informar se ela possuía um proprietário. Mas essa unidade... Se dizia que tinha... Pois não.
iria se reformar, melhorar, porque tinha-se um cliente em potencial para comprar essa unidade, que tinha interesse nessa unidade. Esse cliente era o ex-presidente Lula, sua esposa Marisa Letícia? Isso. Dona Marisa, esse tipo de serviço, fazer um... Ou seja, todo comprador, para receber a unidade, ele precisa ter assinado um BV. Ele tem que ter assinado um boletim de vistoria, sim. A senhora teve conhecimento da existência de algum boletim de vistoria ou BV assinado pelo ex-presidente Lula ou por Dona Marisa? Não, que esse boletim de vistoria eu não tenho acesso. É o pessoal da atendimento ao cliente escritório que arquiva essa documentação. Mas eu não tive acesso. Mas a senhora não participou e nem testemunhou a assinatura desse documento, nem pelo ex-presidente, nem pela Dona Marisa. Essa unidade 164A, a senhora disse, está em nome da OAS. Permanece em nome da OAS? Sim, no sistema que eu tenho acesso a todos os clientes que eu atendo, esta unidade está lá como sendo de propriedade da OAS. Certo. A senhora respondendo a uma pergunta aqui do doutor procurador, disse que o ex-presidente Lula era um cliente em potencial, é isto? Isso. Tem algum elemento para afirmar que o ex-presidente Lula ou Dona Marisa ou os filhos do casal tinham chave desse imóvel? Não, eles não tinham a chave desse imóvel. Certo. Ele em algum momento disse que Dona Marisa era dona desse apartamento? Não. E a senhora recebeu algum tipo de pedido da Dona Marisa ou do ex-presidente para fazer algum tipo de piso? Foi feito pelo presidente Lula ou Dona Marisa? Não recebi diretamente nenhum pedido da Dona Marisa nem do Lula. E quem que passou para a senhora o pedido? Vinha de um projeto. E algum momento de execução. E quem era a pessoa? Que passava o projeto? Isso. A parte de incorporação passava para a empresa contratada e eu fiscalizava, então eu tinha acesso aos projetos. E foi dito para a senhora, ao passar esse projeto, que esse apartamento seria do ex-presidente Lula ou dos seus familiares? Não. A senhora sabe me dizer o que aconteceu, por exemplo, houve essa visita de um potencial cliente, como a senhora mencionou, e eles chegaram a tomar posse desse imóvel? Não, nunca. Na montagem, não sei. Da Kitchens, isso. Pode continuar. Ele me fez essa pergunta e eu, assim, não dei a menor bola, né? Para mim, aquele apartamento era de um diretor da OAS. Obviamente. Eu pergunto, o senhor tem conhecimento de alguma utilização de recursos indevidos, especificamente em relação a essa unidade 164A? Não tenho conhecimento. O senhor sabe se esses contratos teriam gerado algum tipo de vantagem indevida ao ex-presidente Lula ou aos seus familiares? Não tenho conhecimento. Na verdade, a discussão toda lá é que existia um possível, o ex-presidente era na prática um possível comprador, finalizaria o processo dele com a Bancop, não entendo os detalhes, da unidade, e que para facilitar a venda da unidade, como se fosse um apartamento decorado ou modelo, se faria ali algumas adequações para ver se incentivava que de repente ficasse, algo do gênero. Nunca houve nenhuma solicitação a mim e nenhum oferecimento a mim, e nem que eu conhecesse de contrapartidas relativas a financiamentos de Angola ou qualquer outro país.
Eu sempre disse que a questão do financiamento da exportação não havia nenhum crime nisso e, na minha opinião, o que se fez no Brasil ao criminalizar o financiamento da exportação, isso sim, para mim, foi... Doutor Marcelo, eu vou ser muito direto aqui, nos termos que a denúncia imputou ao senhor e às outras pessoas o fato principal aqui da acusação. E eu queria que o senhor me respondesse se isso é verdadeiro ou falso. A denúncia, em suma, fala que o senhor negociou com o ex-presidente Lula pagamentos da ordem de 20 milhões por meio da contratação da empresa Exergia de Taiguara em favor de financiamentos do BNDES e a exportação de serviços em Angola. Isso é verdadeiro ou é falso? Falso. Perfeito. O senhor estava nos relatando aqui sobre esse processo que teve audiência na sexta-feira. Tem um termo de colaboração que acredito que coincide com o objeto desse processo que o senhor foi ouvido na sexta-feira, que fala sobre um pedido de vantagem devida por parte do senhor Paulo Bernardo, no montante de 40 milhões de dólares, em favor da ampliação da linha de crédito do BNDES para exportação de serviços para Angola. Eu acredito que é esse o objeto do processo, o outro processo que o senhor responde nessa vara, correto? Correto. Tá. Nessa tratativa com o senhor Paulo Bernardo, houve algum entendimento sobre a contratação da empresa Exergia de Taiguara? Não. Perfeito. Quem tem as chaves hoje da unidade 164A? A US Empreendimentos. O senhor alguma vez ouviu do ex-presidente Lula ou de Dona Marisa que, se fossem adquirir esta unidade 164A, eles não pagariam pela unidade? Doutor, ele já explicou que não teve contato com o ex-presidente Lula nem com... Tem que falar no microfone daí só, tá? Pela ordem, excelência, aqui o senhor Roberto já explicou que não teve qualquer tipo de contato com o ex-presidente Lula ou com a ex-primeira-dama. Acho que foi prejudicada a questão. Chasqueira. E de onde que vieram essas orientações para fazer essas reformas específicas? Veio para mim através do Fábio. Eu creio que foi um pedido do Dr. Léo para ele e ele me repassou. Uhum. O senhor chegou a entrar em contato com o senhor ex-presidente ou com a senhora Maria Letícia? Não, nunca tive nenhum contato com algum subordinado deles? Não. Quando o senhor prestou esse depoimento, o senhor disse que esta reforma realizada na unidade 164A serviria para qualquer pessoa interessada na unidade. O senhor confirma isso? Confirmo. A reforma foi feita para o ex-presidente. Se ele não adquirisse, enfim, a unidade, poderia ser, depois dele, poderia ser vendida a alguma outra pessoa. Né? BVU seria boletim de vistoria de entrega. De vistoria da unidade. Da unidade. E o senhor sabe dizer se o ex-presidente Lula, ou Dona Marisa, ou alguém da família assinou algum boletim de vistoria de unidade? Não assinou. É condição fundamental dentro da OAS Empreendimentos a assinatura do boletim de vistoria de unidade para o recebimento das chaves? Sim. O ex-presidente Lula ou Dona Marisa ou alguém da família recebeu as chaves desse imóvel 164A? Não recebeu. Recebeu a escritura desse imóvel? Não recebeu. O senhor sabe... Depois que houve esse pedido do projeto, da realização do projeto, o senhor recorda quanto tempo demorou para aprovação do projeto? Não sei dizer. Algumas semanas, talvez. Uhum. Desculpe. Pois não. Sei que só se iniciou depois que foi aprovado. Perfeito. O senhor sabe se esse projeto foi apresentado a alguma outra pessoa, especificamente ao próprio ex-presidente sua esposa? Não, sei que Fábio levou para Dr. Léo. Não. O senhor Léo Pinheiro, depois aqui, dias atrás, e
afirmou que a reforma e a diferença de preço dessa unidade seriam abatidas num acerto de vantagem indevida entre a OS e o Partido dos Trabalhadores. O senhor tem algum conhecimento a esse respeito? Nenhum, Excelência, nenhum. O senhor também nunca se envolveu com a construtora OS? Nada. Empreendimentos da Petrobras? Nada, nem sabia que a empresa tinha contrato com a Petrobras. Eu sempre trabalhei na OS Empreendimentos, cuidando de comprar terreno para fazer novos prédios para a empresa. O ex-presidente afirmou para o senhor, em algum momento, que não pagaria a diferença entre o valor pago por Dona Marisa para a Bancop e aquilo que era o saldo remanescente? O presidente nunca me falou sobre isso. Vossa Senhoria era o diretor, um diretor da Petrobras, diretor de serviços, não? De abastecimento. E tinha um contato muito estreito, evidentemente, com a direção da Petrobras, com o presidente da Petrobras, enfim, com todas as atividades da Petrobras. Então, a pergunta é, se Vossa Senhoria tem conhecimento, e se tem conhecimento, nesse caso, eu vou querer que o senhor explique como tem conhecimento, que o ex-presidente Lula solicitou vantagem indevida em razão do cargo. Não tenho esse conhecimento. Muito bem. Se também na mesma direção, se Vossa Senhoria tem conhecimento de que o ex-presidente Lula aceitou promessa de vantagem indevida também em razão do cargo. Não tenho esse conhecimento. E ainda nesta situação, a terceira pergunta é, se Vossa Senhoria tem conhecimento, e nesse caso se tem, gostaria que Vossa Senhoria explicasse, que o presidente Lula recebeu vantagem indevida em razão do cargo. Não tenho esse conhecimento. Não tem conhecimento. Marcelo, seu Emílio disse ao presidente Lula que 300 milhões é o que estava disponível naquele momento. Então havia entre eles uma divergência. E eu algumas vezes conversei com o Marcelo sobre isso. Certo. Que o Emílio abordou no final de 2010, não foi para oferecer alguma coisa, doutor, foi para fazer um pacto, que eu chamei de pacto de sangue, porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio, envolvia o prédio de um museu, pago pela empresa, que envolvia palestras pagas a R$200 mil, fora impostos, combinadas com a Odebrecht para o próximo ano, várias palestras. E envolvia uma reserva de R$300 milhões. Só para lembrar, essa conversa que o senhor afirma ter ocorrido entre o ex-presidente Lula e o senhor Emílio Odebrecht, o senhor não estava presente? Não. O Marcelo Odebrecht disse que teria incumbido o senhor Emílio de falar com o presidente Lula sobre um suposto crédito. Só que a afirmação do senhor Emílio aqui em juízo sobre o compromisso de dizer a verdade como testemunha e colaborador foi a de que ele jamais tratou de qualquer valor com o ex-presidente Lula. Então, queria saber se o senhor está dizendo a verdade aqui como o acusado da ação ou se o senhor Emílio Odebrecht, como testemunha, falou a verdade, porque as versões são antagônicas. Eu não vi o depoimento do doutor Emílio. Eu vi um depoimento do doutor Emílio. Não posso dizer se ele mentiu ou se não mentiu. Ele pode ter esquecido. Certo. Não acredito que ele tenha mentido. Perfeito. Mas provável que ele tenha esquecido, ele tenha se confundido a reunião, porque não era isso que eu quero. Sei que o Lula sabia dessa planilha. Por quê? Porque eu cheguei para meu pai e disse assim, meu pai, avisa o Lula que, para ele não estranhar, porque em 2010 não vai aparecer quase contribuição nenhuma nossa. Mas, também em depoimento com o compromisso de dizer a verdade, Emílio Odebrecht, pai de Marcelo, desmentiu o filho e afirmou ao juiz Sérgio Moro que nunca conversou com o ex-presidente sobre isso. Tive conhecimento que Marcelo me trouxe para eu informar o presidente Lula e eu não levei para o presidente Lula. Não levei, porque eu não levava números para ele.
Nunca mostrou para o presidente Lula essa planilha? Eu nunca discuti, nunca acertei nada. A relação de Lula era com meu pai. Então, a única pessoa que pode dizer o que Lula sabia ou deixava de saber é meu pai. Durante o depoimento, mais de uma vez, Marcelo Odebrecht reconhece que apenas seu pai falava com Lula. A única pessoa que pode dizer o quanto Lula sabia é meu pai. Meu pai que pode dizer o que Lula sabia ou deixava de saber. E seu pai disse, Marcelo Odebrecht: tive conhecimento que Marcelo me trouxe para eu informar o presidente Lula. E eu não levei para o presidente Lula. Não levei, porque eu não levava números para ele. Meu pai já disse que falava para mim uma coisa e falava para Lula outra. Meu pai se esqueceu, disse que esqueceu de um bocado de coisa. Então, veja bem, eu acho, minha opinião é que é tremendamente injusto, certo? Se fazer qualquer espécie de acusação ou condenação de Lula sem que se esclareça as contradições dos depoimentos de meu pai. Eu sei que houve algumas contribuições no exterior. Houve. Inclusive, se eu não me engano, por intermédio até, isso já foi mais, se eu não me engano, na época da Dilma. Não foi na época dele, não. Eu não sabe, olha, que houve, agora se foi na Guatemala, se foi em outro, eu não sei. E o senhor chegou a tratar com ele em algum momento sobre isso? Não. Ok. Senhor Emílio? Sabia, soube, Marcelo me atualizava quando ele... Olha, você sabe quanto nós já contribuímos nesses anos todos o PT? Ele me disse. Eu, inclusive, nem disse isso ao presidente, porque eu não levava tudo. Não era nível de conversa que eu tinha com ele. Minhas conversas que eu tinha com ele era efetivamente a forma da minha organização poder crescer, é lutar e ajudar o país a crescer. Era a forma com que eu tinha. E se eu pudesse influenciar nessa direção, era o que eu fazia, contribuía. Mas que a referência à pessoa amigo na planilha é o senhor presidente. O senhor sabia desse apelido ou dessa forma de se referenciar? Eu tive depois olhando isso. Eu me referia a ele. Ah, sim. Eu me referia a ele. Mas existiam outros. Existiam outros. Por isso que eu estou dizendo, o que é, o que não é, eu não sei. Eu, quando me referia, é meu amigo. Entrega da obra. No dia 14 de janeiro. Procurei perceber. Disse, olha, chefe, o assunto lá do sítio vai estar pronto até o dia 14. Ele não me falou nada, não me respondeu. Também não disse que nem que sim, nem que não. Ao presidente, esse foi a única retribuição? Eu diria que ele nunca, pessoalmente, pediu nada. Nunca. A gente não conversava muito sobre questões pessoais. Eu sempre tive uma relação de confiança, uma relação fraternal, mas muito no âmbito profissional. Eu fui presidente primeiro da construtora OAS, depois presidente das duas holdings, OAS Engenharia e OAS... Do tal do triplex. Consta no processo que a OAS assumiu esses empreendimentos imobiliários do Bancop. O senhor participou desse procedimento, dessa negociação? Participei, sim. O senhor pode me descrever o que aconteceu? No ano de 2009, eu fui procurado pelo seu João Vacari, que tinha sido, era ainda, não me recordo, presidente do Bancop. E ele me colocou que a situação do Bancop era de quase insolvência, não tinha nenhum interesse. Ele me disse, olha, aqui temos uma coisa diferente. Existe um empreendimento que pertence à família do presidente Lula. Diante do seu relacionamento com o presidente, o relacionamento da empresa, eu acho que nós estamos lhe convidando para participar disso por conta de todo esse relacionamento e do grau de confiança que nós depositamos na sua empresa e na sua pessoa. Diante disso, eu digo, olha, se tratando de uma coisa dessa monta, eu vou, de qualquer forma, eu teria que mandar
fazer um estudo de viabilidade de cada empreendimento. Eu disse a ele, olha, não vejo problema, eu vou passar isso para a nossa área imobiliária, que é uma empresa independente, a empresa fará os estudos, eu volto com você e a gente vê se é viável, como é viável e com quem podemos negociar. Somente isso. Certo. O retorno que o senhor teve, então, era de que os negócios eram viáveis. Sim, eram viáveis, não eram... Todos eles. Quem da OAS, quem dentro do grupo OAS tratou desse assunto além do senhor? Do assunto que envolvia... Do triplex, né? Do triplex, eu. A empresa OAS Empreendimentos só executou o que foi deliberado por mim. Desculpe, em 2010. O jornal O Globo trouxe uma reportagem enorme sobre esse empreendimento e dizendo que o triplex pertenceria ao presidente, na época, ao presidente Lula. Eu fiquei preocupado pela exposição do assunto, tornei a procurar o Paulo Okamoto, eu tive com o João Vacari, depois procurei o Paulo Okamoto, dizendo como é que nós devíamos proceder, já que o triplex estava em nosso nome. E a aquisição por parte da família do presidente era de cotas e não tinha havido adesão para que o empreendimento, eu tinha uma autorização, inclusive, para vender o que estava reservado anteriormente, que era um apartamento tipo. A informação, a orientação que foi me passada naquela época foi de que toque o assunto do mesmo jeito que você vinha conduzindo. O apartamento não pode ser comercializado, o apartamento continua em nome da OAS e depois a gente vê como é que nós vamos fazer para fazer a transferência ou o que for. E assim foi, filho. E foi feito algum depois que foi lhe informado que eles ficariam com o triplex e não com o 4-1, foi lhe informado alguma coisa sobre o preço, a diferença de preço a ser paga, então, pelo ex-presidente? Respondendo a sua pergunta, que eu acabei não... O apartamento tipo era de uma área de 80 metros quadrados. O apartamento triplex era 3 vezes essa área. Claro que a conta não é bem multiplicando por 3, porque tem a parte do terraço, né, que tem áreas descobertas, mas é como se fosse 2,5 vezes o preço, mais ou menos. Uhum. Mas nessa época, em 2009, alguém lhe falou assim, não se preocupe, porque o preço vai ser pago pelo ex-presidente, por fora? Isso não. E o senhor também não quis cobrar o preço? Eu não... O ex-presidente afirmou para o senhor, em algum momento, que não pagaria a diferença entre o valor pago por Dona Marisa para a Bancop e aquilo que era o saldo remanescente? O presidente nunca me falou sobre isso. Quando houve essa transferência do empreendimento Bancop e relativamente a esse imóvel que lhe foi informado, segundo o senhor disse, que seria do ex-presidente, o imóvel dele, no contrato, era 141. Mas foi-lhe dito que o imóvel dele era o triplex? Exatamente, e que eu poderia dispor do 141 para comercializar, e foi feito assim. Mas qual foi a explicação que foi dada ao senhor? A explicação que foi me dada na época é que já estava acordado entre o João Vacari e o presidente que eles ficariam com o triplex. Mas e por que foi então feito o contrato por 141, que não era o triplex? Eu não sei lhe dizer. O senhor não chegou a perguntar? Não, não cheguei. Eu não sabe de recordar a data em que a OAS Empreendimentos assumiu o Mar Cantábrico, correto? 2010, acredito eu, 2009 ou 2010, não sei precisamente. Certo. E com relação à unidade 164A, como ficou essa unidade após a assunção pela OAS Empreendimentos? A 164A que você está se referindo é o triplex que ficou com a família do presidente, é isso? De que forma que o senhor disse? Ficou com a família do presidente? Qual foi a forma? O senhor entregou a chave desse imóvel? Não, não existia chave, que não existia o andar feito. O senhor pode retomar, 2013, então? Eu procurei o João Vacari e disse a ele, ô João, nós estamos com alguns problemas. A diretoria da OAS Empreendimentos me posicionou de que alguns dos empreendimentos estavam tendo problemas de passivos
que nós não conhecíamos na época da negociação. E nós temos um problema do triplex, como vamos resolver? O problema de titularidade, o problema da diferença de preço, nós temos que resolver essas questões. O Vaccari me orientou o seguinte: olha, quanto ao problema do triplex, eu lhe aconselho você procurar o presidente, ele já está atuando no Instituto, você pedir um encontro com ele para saber dele exatamente o que deveria ser feito. Quanto aos demais empreendimentos, me apresente o estudo completo disso, o que é que houve e tal, para a gente dar uma olhada. Tudo bem. Eu procurei o presidente, acredito que em novembro ou dezembro de 2013, expus a ele o estágio que já estava, o prédio lá de Guarujá, já estava num estágio muito avançado, e queria saber dele como que nós deveríamos proceder, se havia alguma pretensão da família em fazer alguma modificação, de como proceder na questão da titularidade e tal. O presidente disse: olha, eu vou ver com a família e lhe retorno. Bom, no mês de janeiro... Só um minuto, esse encontro foi aonde? No Instituto Lula, lá no Ipiranga. Certo. Em janeiro de 2014, o presidente me chamou no Instituto, eu estive com ele, e ele disse: olha, eu gostaria de ir com minha esposa visitar o apartamento. Porque eu não tinha ideia de quanto ia gastar. Quando Dona Marisa e o presidente estiveram no apartamento, e nós fizemos um projeto, nós tivemos quantificado. Eu levei para o Vaccari e isso fez parte do encontro de conta com ele. Salvo engano, quando o senhor respondeu à pergunta do advogado, o senhor falou em destruição de documentos? Sim. Ele orientou o senhor a destruir? Ele me disse: se tiver, você destrua. Abril, maio de 2014. E foi onde? No Instituto Lula. Eu sempre me encontrava com ele lá. Eu não sei se ficou claro para mim, mas o senhor teria respondido anteriormente que ele teria orientado o senhor a destruir documentos? Ele me orientou nesse encontro se eu estava guardando algum tipo de documento das relações com o Vaccari, de encontro de contas, o que devia, o que ia pagar. Eu disse a ele que eu não costumava fazer isso. E ele me disse: olha, se você ficar anotando o documento, é melhor que você não participe de nada. Você tem algum registro de algum encontro de conta, de alguma coisa feita com o João Vaccari, com você? Se tiver, destrua. Ponto. Acho que quanto a isso não tem dúvida. Julho, agosto de 2014, eu não sei se foi por iniciativa nossa ou por iniciativa da família do presidente, que queriam retornar para visitar o apartamento triplex. Eu me ofereci e fui e visitamos, estava tudo ok. Se o presidente não quisesse, nós ia ter um belo problema que fazer com o apartamento. O lucro daquele empreendimento praticamente estava indo embora na reforma que estava fazendo em um apartamento só. Em relação aos 3 contratos que são discutidos nessa ação, o senhor sabe quais são esses 3 contratos? 3 contratos firmados entre a OAS e a Petrobras. Desculpe. Sei. O senhor se lembra quais são esses contratos? Contrato da Repar, da refinaria de Araucária, e o contrato da Renest, em Pernambuco. Certo. Há um terceiro. O senhor sabe qual é o terceiro? Não me recordo agora. Nessa circunstância, o senhor sabe dizer se esses contratos ficaram dentro da margem estabelecida pela Petrobras? Esse detalhe eu realmente não deve ter ficado. Agora eu não tenho está muito longe da minha área. Minha pergunta é: se a OAS Empreendimentos lavrou escritura deste apartamento triplex em favor do ex-presidente Lula ou de algum de seus familiares? Não sei lhe responder. Já afirmei que eu fui preso em 14 de novembro de 2014. Existia um compromisso da OAS Empreendimentos de entregar o imóvel em dezembro. Então, eu não sei lhe dizer. Infelizmente, eu não tenho como lhe responder. O senhor não entregou e nem sabe se foi entregue? Não, eu não entrego o apartamento. Em algum momento, ele disse ao senhor que não pagaria pelo imóvel? Não. Nem eu perguntei, nem ele me respondeu que eu não perguntei.
Ele nunca tratou dessa forma comigo. Nada, zero? Sobre valor, não. Então o senhor nunca recebeu dele a afirmação de que não pagaria pela diferença do valor desse imóvel? A diferença do valor do imóvel já deveria ter pago em 2010. A gente está tratando aqui em 2014. Isso nunca foi tratado. Por que é que ele deveria ter pago em 2010? A diferença, porque se estava sendo disponibilizado um apartamento tipo, que era de 80 metros quadrados, estava indo para um apartamento de 240 metros quadrados, uma área 3 vezes maior, tinha uma diferença de preço, obviamente. Eu cobrei isso do João Vacari, cobrei isso do Paulo Okamoto. E o Paulo Okamoto é que sempre cuidou, pelo meu conhecimento e pelas informações do presidente, dessa parte cuidava do instituto, cuidava das palestras. Sempre ele que mexia nessa parte financeira. Eu falei com ele várias vezes, não, vamos aguardar. O ex-presidente afirmou para o senhor, em algum momento, que não pagaria a diferença entre o valor pago por Dona Marisa para a Bancop e aquilo que era o saldo remanescente? O presidente nunca me falou sobre isso. Minha pergunta é, o senhor consultou? Não sou eu. O senhor consultou o ex-presidente Lula para dar esse imóvel em garantia? Não. O senhor usou valores da Petrobras para fazer, provenientes da Petrobras para fazer alguma reforma nesse imóvel? Não.